Fala, Boca. Boca tá marcando presença aí em todas as lives. Maneiro. Fala Lemonge, Serginho, o Elton Ferreira. Tamo junto, meu amigo. Coré, Lipão, Edgar. Igor Silva entrou. Fala, meu irmão. E aí, E irmão, aí? como é que tá? Tranquilo, e você? Tranquilo também, tranquilo. Show. Deixa eu ajeitar aqui a Tá câmera aqui ajeitar aqui. rapidinho. Tá, Eita. tá ajeitar também que eu não sou um cara de live não, então Ah, eu vamos também tô começando tentar. agora, eu tô amarradão. Maneiro. Eu, eu nem comecei ainda, vamos começar agora. É a tua primeira? Não, eu fiz uma semana passada com a galera da África lá, de Angola, e tô contigo aqui hoje, mas vamos tentar trabalhar um pouco, trocar essa ideia que é bom, né? É a segunda? É a segunda? Segunda, segunda. Sou Porra, que faixa honra, meu branca, irmão. faixa branca. Que honra. Então vai pegar uns grauzinhos hoje na branca aí. Por favor, né? Uns dois aí já dá uma moral. Uns doisinhos já dá uma moral. Meu irmão, primeiro eu quero te agradecer aí por você estar cedendo teu tempo para full time, pra gente trocar um pouquinho Pô, dessa ideia contigo. isso aí não precisa nem agradecer, né? Prazer é todo meu, né? Tá em casa. Para os nossos seguidores aí que já te conhecem, te conhecer um pouquinho mais. E, pô, é um maior prazer estar trocando essa ideia com um amigo meu, pessoal, né? E um multicampeão casca grossa igual a você. Ah, então, o prazer é meu e, assim, ansioso para ver também, né? Todo o conteúdo que vai vir aí pela frente da Full Time, que já tô vendo que tem muita coisa boa. Tem, cara. Então, Pô, a gente tá tá fechando maneiro pra vários caramba. cursos aí maneiros. Tá, cara, tá muito maneiro mesmo. Eu sou suspeito pra falar, né? Tô ansioso Ah, pra não. caramba. Eu tô ansioso pra caramba aqui pra ver. Pra estudar, né? Aprender, porque a verdade, acho que a gente vai ficando velho, a gente vai valorizando mais o aprendizado. Muita E coisa, cara. aí acaba que, pô, tipo, eu quero mais estar aprendendo aí de cada jogo, de cada pessoa. Procuro estudar um pouco mais hoje em dia do que eu estudava antigamente. Essa é uma coisa que eu me arrependo, né? De não ter focado tanto, focado mais em, vamos sair na porrada. Não, estudar um pouquinho, né? A gente Verdade. sabe como é que é, a gente sabe como é que é, a gente já brigou muito. Então, cara, isso é legal vir de você, que, porra, um cara super casca grossa, faixa preta já há vários anos. É, desde 2008 que você pegou a preta? Peguei em 2006. Ó, Em minha mãe tá na 2006. live, hein? Minha mãe tá na live. Feliz Dia das Mães aí, mãe. Niva Igor Silva ali, ó. Opa, Feliz dona Dia das Niva, feliz Dia das Mães. Mães aí atrasado pra Isso senhora. aí, isso Nossa live aí. tá pesada mesmo hoje, hein? Porra, Que hoje eu tô. maneiro, cara. Tua mãe na Não live. posso, não posso tomar esporro online, não, mãe. Então Pô, se que maneiro, controla. cara. Se controla Muito aí, mãe. maneiro. Tomara que ela não saiba que pode digitar essas paradas. Deixa quieto. Já acenei aqui pra ela, tô esperando ela interagir com a gente aí. Daqui a pouco ela manda algum bonequinho aí pra gente. Ih, Então, já mandou um irmão, monte. eu queria que tu começasse contando um pouquinho da tua história aí pra galera. Como que foi seu ingresso aí no jiu-jitsu, na arte suave. Resumidamente, assim, até hoje, né? Sim, então, cara, comecei no jiu-jitsu primeiro porque eu era muito magro, né? Queria ficar mais forte. Básico foi por isso. Deu certo, né? Então, então assim, eu tava desesperado aí, coraçãozinho mãe também. Então eu Que tava tipo maneiro. naquela, eu jogava futebol, entendeu? E eu queria, pô, ficar forte e tudo. Todo mundo começou a, pô, malhar aqui, eu tal. E meu amigo foi treinar jiu-jitsu. Eu pensei, além da força ali de ganhar um corpo, né, uma carcaça, eu ia poder aprender uma luta. Então eu ia ter, pô, juntar duas coisas. Aham. E, pô, depois que começou ali, eu fui uma semana assistir o Guga pra treinar. Guga Campos, né, que tipo, você conhece também. Guga, parceiro, E pô. Sangue bom. meu amigo de infância, então fiquei uma semana assistindo a aula dele, até que o professor chegou pra mim e falou assim, pô, cara, tipo assim, você tá assistindo a aula toda semana,
você não vai aprender se não fizer. Ou seja, quase falando assim, se você não vier para treinar, nem vem mais. E eu tava esperando, na verdade, era tipo virar um mês que minha mãe me daria o kimono e eu poder treinar, porque ela não tinha como Aham. comprar o kimono naquela época. E aí, pô, quando virou que eu fui treinar, aí também não parei mais. Acho que eu nunca fiquei. Eu fiquei sem treinar 6 meses da minha vida porque eu fiz uma cirurgia, mas fora isso, eu fui Só direto por e conta de competi lesão, desde o né? início. E competi desde o início, desde faixa branca. Sempre que eu lutei campeonato, pelo menos uns 5, 4, 5 campeonatos por ano, no mínimo. E já lutei bem mais que isso também, cheguei a lutar 20 no ano. Caramba. Mas, na época de ranking, tudo aqui na faixa preta, era toda semana alguma coisa. Mas assim, o motivo exato foi porque eu era magro e eu queria ganhar corpo. Esse foi o motivo exato. Depois aí tomei o gosto e não parei nunca mais. Eu vi que você começou a treinar com uma galera, com o Múzio, com o Zé Mário Esfirra, né? Com o Isso, Comprido, né? isso. E foi com essa galera aí. Pô, e como é que foi já começar a treinar com um monte de casca grossa assim? Você tinha noção de quem eram esses caras quando você começou a treinar com eles? Então, isso que é assim curioso, né? Porque, pô, você começa, o cara que vai lá, nem faixa branca nunca fez jiu-jitsu. Ele vai chegar numa academia de jiu-jitsu hoje, ele vai chegar lá, vai ver você e não vai fazer ideia de quem é, na maioria dos casos. Quem são esses mané aí? Isso eu falo assim, pô, e foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei na academia, meu primeiro professor foi o Esfirra, e assim, porra, um cara muito gente boa, brincalhão e tudo. Então foi conduzindo ali e tal. E logo em seguida eu tive aula também com o Traven, com o Múzio, que foram os meus professores lá. E eu continuei sempre com eles, mas depois fui mais com o Múzio. E na época que eu fui competindo mais de faixa azul em diante, eu ia treinar muito na academia do Comprido, em Copacabana. Então a gente ia muito lá visitar, porque era o treino mais forte de competição que a gente tinha ali no Rio. E Já era brasa, aí, Igor? então, quando eu comecei era Aliança, a equipe era Aliança. Aí, 2099 era Aliança, 2000, eu comecei em 98. Então, quando foi 2000 e pouquinho ali, 2002, sei lá, enfim, a equipe foi mudando ali, sei que chegou a Brasa. A história assim perfeita não tem como te contar, só quem estava mais envolvido era um moleque. Rapaz, Então outro aí, dia eu vi essa história aí numa live, o aí ó, moleque do cavalo, acabamos de velho. receber aqui, ó, 2003 viramos Brasa. Pronto, Rafael Lang aí, Rafael que Lang. Fala, também, Rafa. Porra, mó casca grossa aí assistindo a gente. exatamente, gente Abraço boa e aí, meu brava. irmão. Lang era a mesma época que eu aí lutava tudo, a gente lutava campeonato toda semana. E Maneiro. aí, já na época da Brasa, pô, a gente, como teve a divisão da equipe, com isso tiveram treinos que, pô, caíram o ritmo ali, o nível do treino. E aí todo mundo foi se readaptando. As duas equipes, as três, quatro equipes que se criaram e que se mantiveram, foram reerguendo, né? Os treinos foram ficando melhores aos poucos. E aí teve uma época, tipo, quando eu tava de marrom pra preta, que eu só tinha praticamente o comprido. Eu treinava diariamente, meio-dia, todo dia, eu e ele. Só nós dois. Caraca, só vocês dois? Só nós dois. Porque, tipo, assim, a galera já não tava treinando muito pra competição, focada em competição. E eu e ele, a gente competia direto. Tipo assim, ele já tinha ganho tudo no jiu-jitsu e eu queria ganhar tudo. E ele queria continuar ganhando tudo. Então, assim, eu falei, pô. E aí ele me convidou, vamos treinar todo dia. Eu falei, pô, eu vou recusar. O cara é meu ídolo. E, tipo Caraca, assim, que o cara é maneiro, meu hein, cara? ídolo. E aí ele, pô, aí, eventualmente a gente tinha um ou outro que fazia uma visita. Teve um dia que eu me lembro perfeitamente também, que foi o Demian também, treinar com a gente. E Demian puxou o treino, meu irmão. Foi, tipo, um inferno em algumas horinhas ali de treino. Porra, Mas imagino. assim, foi um treino que me evoluiu muito até o momento que ele saiu do Brasil. Aí quando ele saiu do Brasil, que aí chegou um momento que já não tinha treino mesmo, eu já estava dando minhas aulas na minha academia e tudo. Eu conversei com o músico, conversei com o próprio Comprido, as pessoas que eu respeito muito no jiu-jitsu, e foi quando eu migrei para Jeff Team. E aí é aquele treininho suave lá que a gente sabe como é que é.
Caraca, e É, assim, eu lembro perfeitamente você chegando lá na Jeff Team e você dizendo que estava há muito tempo já sem treinar forte, né? cara, foi Tipo, desesperador. então, eu queria que tu passasse assim pra gente a tua experiência, que você, um casca grossa já, porra, já tinha sido campeão mundial na faixa marrom. Como é que foi tu chegar lá e, tipo, treinar com a galera que na época tinha um monte de casca grossa lá, pô, Rodolfo Vieira, Teodoro Sim. Canal, irmão, Cara, foi assim, a sensação exata. Evangelista, né? Cara, é muita gente que eu fico até perdido de falar, Vitor Não, então, Oliveira, eu Gogó. não consigo lembrar exatamente assim todo mundo que estava no dia, porque realmente você, pô, sabe que o treino lá sempre tinha no mínimo, sei lá, 50 pessoas, 40, 50 pessoas. Mas eu lembro 49 era faixa que preta. exatamente. Mas eu lembro que a sensação era de desespero, assim, desespero, porque pô, fazia muito tempo que eu não treinava daquela forma, entendeu? Então, assim, era um desespero bom, mas era um desespero, eu não posso. Então, eu lembro exatamente, assim, como foi com quem eu treinei naquele dia, no primeiro dia. Tu lembra de Eu, tenho tudo, até, cara? eu lembro de umas histórias, assim, porque foi muito engraçado. Tem uma história que ficou muito marcada, eu e o Jeg, né, o Ricardo Evangelista, que foi meu primeiro treino lá. Eu, tipo, eu tinha combinado tudo de ir pra GF Team com o Rodolfo. O Rodolfo foi me buscar no ponto de ônibus. Eu peguei o ônibus, meu pai me buscou no ponto, me levou pra academia. Cheguei na academia aqui, eu olhei aquela portinha ali, eu falei, cara, que vontade de dar um passo pra trás. E o calor, 2 horas da Ele, é tarde, bom, no Meia. quente pra caraca, um monte de, porra, bicho querendo me pegar ali. Eu falei, mano. Aí eu falei, beleza, vambora. A galera, gente boa demais, né, porra, recebendo. Eu falei, ah, tranquilão, beleza. Mas eu sei que na hora do treino já vai mudar um pouquinho. E aí o evangelista me chamou, ele falou, pô, vamos aí, cara. Eu vamos. E começava na guarda fechada, né? E aí, pô, nisso Quem começava foi na por guarda baixo? fechada. Então, aí que tá. Eu falei, pô, vou fazer guarda pra ele logo, né? Porque, porra, pelo menos eu faço meu exame jogando em casa. Aí ele já se antecipou logo, ele, pô, posso puxar pra guarda? Aí eu falei, porra, tô chegando aqui, visita, lógico, pode. Puxa aí, já sabendo como é que era, né? Cara, não deu tempo de contar até 10, eu dei um grito. Ai! Aí pegou meu braço, né? Aí eu falei, caraca, é assim aqui, mano. Putz, grila. Aí eu falei, porra, não sei se a regra, não sei como é que é a regra do treino, mas eu pedi pra ele, eu falei, cara, será que pode trocar, eu fazer guarda agora, só rapidinho? Tu falou isso? Eu falei, pô, falei, o ego do lutador, né? Pode chamar ele numa live aí depois e pergunta. Se ele estiver vendo, já fala logo aí também. Amanhã é a live com ele, amanhã. Então, perfeito. Aí eu cheguei, pede pra ele contar a mesma história. Aí eu, pô, falei, ah, cara, na boa. Ele me pegou, falta menos de 10 segundos. Eu vou pegar ele também com menos de 10 segundos. Quando bateu na mão, segurei o braço dele, um tiro, ele gritou. Aí a gente olhou um pro outro, riu assim, e falou assim, pô, vamos treinar na moral agora, porque a gente vai se machucar. E aí a gente deixou o treino rolar, mas só que foi sofrido, cara. Não, mas olha só, depois disso aí, melhores amigos, né? Melhores amigos, não, assim, pô, você, ele, o Rodolfo, a galera toda já tinha ali, cara, Vitinho Oliveira, só irmão, né, que eu tive, foi a melhor coisa do jiu-jitsu aí, ganhar esses irmãos aí pelo caminho. Mas aquele dia eu lembro bem, porque, pô, o Rodolfo também me chamou pra treinar, sei lá, 3 ou 4 vezes. O Rodolfo, pô, daquele jeito dele, pô, irmão, é que é, tipo, treino novo, né, cara? Fico cansado, igual competição. Eu falei, Rodolfo, pelo amor de Deus, velho, você tá cansado, eu tô morto, velho. Não, e antes de começar, ele abraçava, né? Dava um beijinho na Meu testa. irmão, Aí você aquilo achava assim, ah, ali. vai ser tranquilo. Não, depois do primeiro treino, esse beijo daí eu já, tipo, via como uma sentença, sabe? Tipo assim, ele vai me matar, velho. Ele não Igor, vai fazer. quando acabava o treino. Pô, irmão, muito obrigado, você é muito duro. Sim, exatamente. Cara, Sinistro. que raiva. Aí ele ia lá e fazia a mesma coisa no Mundial, velho. Não dá pra entender, né, cara? Assim, era surreal mesmo. Não, muito maneiro, muito maneiro. Que Não, história maneira. e tem muita gente maneira lá e muita história pra contar, não dá nem tempo, cara. Tipo assim. Então, Ah, graças a verdade. Deus, muitas histórias boas, né? Ô Igor, antes da gente começar a falar sobre o tema real da live, eu queria também que você falasse um pouco da tua faixa marrom, né? Que eu li em algum lugar, não lembro onde, que você disse como que foi uma das suas melhores fases foi na faixa marrom quando você foi campeão mundial, né?
E sim, você teve o prazer de pegar a faixa preta no pódio do Mundial. E eu queria que exatamente. você conversasse um pouco com a gente, falasse sobre como foi, assim, resumidamente, a tua trajetória na faixa marrom, né? E como foi pegar a faixa Sim. preta no pódio também. Então, cara, porra, de faixa azul, eu cheguei no pódio do Mundial. Na faixa roxa, eu não tive a oportunidade de lutar um Mundial, porque eu estava no Exército. E peguei a marrom, assim, rápido. Fiquei um ano só de roxa. E aí peguei a faixa marrom, tava com marrom com 19 anos. E, pô, falei, ah, não, a faixa marrom eu só vou aceitar pegar a preta, né? Pensando, vou aceitar, não tem que aceitar nada. Mas, Ah, enfim, eu só me permito pegar a faixa preta quando eu ganhar um Mundial de marrom. E pensando, pode ser que dure 10 anos, mas eu tenho que fazer isso, tem que ser no pódio. Eu visualizando aquela perfeição pra mim. E aí, cara, tipo, eu fui pro primeiro Mundial de marrom, né? Meu primeiro ano. E, pô, nas quartas de final me machuquei. Machuquei nas quartas de final e não tive condições de continuar no campeonato. Pô, não lutei o Mundial praticamente. Fui ganhando nas quartas, me machuquei. E aí, caramba. pô, falei, cara, não tem condições. Mas eu tava indo bem nos campeonatos, assim, em geral. Só que, pô, a gente sabe que brasileiro mundial, que é o. Na época ali, né, eu não saía pra lutar um PAN e tudo, não tinha um europeu, não lembro. Ou eu não saía pra lutar um europeu, então aqueles eram os campeonatos pra mim. E aí, cara, eu cheguei no ano seguinte e a galera da academia, pô, treino duro ali, e pilhando o Muzi, falando, pô, Muzi, acho que o Igor precisa pegar a faixa preta aí, tá treinando muito bem, ele merece a faixa preta. E, cara, por sorte, eu acho que o Muzi veio comentar, veio fazer, ah, pô, a galera tá falando que tem faixa preta. Aí eu falei, pô, Muzi, na boa, se tu fizer isso, tu vai estragar minha vida. Não faça Caraca. isso. E, cara, eu não sei porque, tipo, bateu uma parada, eu não posso, brother. Eu não lutei um Mundial de roxa. Subi no pódio de azul. Não lutei de roxa. E, pô, não vou ganhar de marrom, brother. Na faixa preta, o nego vai me matar. Tá louco. Não, tem que chegar na faixa preta com algum respaldo anterior, alguma, né? Não dá. Pra Chegar nego sendo olhar e falar assim, campeão, né? pra pessoa olhar e falar assim, não, pelo menos aquele cara ali era duro na marrom, meu irmão, ele vai me dar trabalho. Pensando comigo, né? Aquela parada competitiva sua, né? E aí, cara, ele entendeu e realmente concordou também. E tipo assim, pô, nem todo mundo na academia lutava. Na verdade, a minoria lutava o campeonato na academia do músico. Então não era o parâmetro real de uma competição num campeonato mundial de faixa marrom, adulto. Então, assim, o Mujo me entendeu completamente. Ele foi competidor a vida inteira também e sabe do Aham, nível da competição, né? pode E crer. aí ele segurou. Isso que ele segurou no ano seguinte, cara, eu fui lutei a Copa do Brasil, que era um campeonato muito forte na época da Você tinha CBJJO, quantos anos, Igor? Desculpa te perguntar. 20, 21, 20, enfim. E aí eu lutei a Copa do Brasil, que era um campeonato muito forte na época, e ganhei, consegui ganhar. Aí lutei o brasileiro da IBJJ, CBJJ, ganhei. Ganhei todos os campeonatos, não perdi uma luta no ano, aí fui lutar o Mundial. Pô, ganhei o Mundial e ganhei a faixa preta no pódio. Fechei o Mundial, na verdade, com o Pedro Cotonete, moleque duríssimo também. Maneiro. É da minha época lá. Então a gente fechou o Mundial e ganhei a faixa preta no pódio. Aí, pô, naquele momento ali, pô, eu realizei o sonho de ganhar a faixa preta como eu queria, de ser campeão Não, mundial, né? irado, né? Pô, E assim, não tinha. Naquele dia, se o Muzi me desse a faixa preta na academia, eu ia ter que, pô, falar qual é a Muzi, na moral. Queria me dar antes, não vai me dar no pós-mundial, é sacanagem. condecoradíssimo, né, meu irmão? Não, Porra, foi muito muito bom, maneiro, mano. cara. Muito bom. Irado, irado. Agora, Igor, vamos entrar aí no tema da live mesmo, que foi o motivo de eu ter te convidado para você explanar um pouquinho sobre essa cultura aí dos Emirados Árabes pra gente. Sim, Só que antes eu quero falar com o pessoal aí que está assistindo a nossa live, aproveitar que tá cheio de gente aí, cheio de casca grossa, assistindo a nossa live e falar um pouquinho da Full Time, tá? vamos lá. Galera, é o seguinte, a Full Time é uma produtora de conteúdo online sobre jiu-jitsu. Todos os assuntos que abordam o jiu-jitsu nós vamos ter na Full Time com o decorrer do tempo. Então, a gente já tem um curso aí já, vendendo online, é Os Segredos da Guarda Laçada, é um curso meu junto com o do Gogó, que a gente fala só sobre guarda laçada,
tem quase 30 posições aí de guarda laçada. E a gente já tem mais alguns cursos aí no forno para sair. Tem o do Patrick Gaudio, tem o do Júlio César, sobre regra. O do Patrick é sem kimono. A gente acabou de fechar aqui também com outro cara casca grossíssima, que é o Thales Leite, da Nova União, o lutador do UFC. Então, tipo, muita gente boa aí pra gente gravar. A gente tem um curso fechado também com o Teodoro Canal. E a gente pretende fazer cursos, diversos cursos, tipo, sobre alimentação também. Enfim, tudo que aborda o conteúdo de jiu-jitsu, beleza? Então, quem não segue ainda a nossa página aí no Instagram, segue lá o nosso perfil, Fulltime BJJ, beleza? E fica por dentro aí que a gente vai estar sempre falando das novidades para vocês. A gente fechou uma parte aí, hein? Do segredo da guarda laçada, porque não, já sofri um bocado nela. Para de caô. O igual Agora também, porra, eu quero ter a honra de um dia conseguir gravar um curso com você também. Quando você estiver no Brasil, eu espero ter essa oportunidade aí. Vamos fazer. Se tua agenda bater com a nossa, né? E, enfim, você não pode faltar no nosso card de atletas aí. Pô, vai ser um beleza? prazer. Antes da gente começar aqui, deixa eu falar também sobre a parceria que a gente fechou com a Taurum, né, dos tatames, né? A gente tem uma parceria aí com eles agora. E eles estão fabricando tatame para você usar em casa. É o Tea House. E nesses tatames a gente fechou uma parceria que eles estão fabricando um tatame full time. Ou seja, você adquire teu curso na full time e o tatame que você vai treinar em casa é da full time também, fica tudo em casa. Tá maneiríssimo o tatame. Pô, um preço super acessível. E quem for nosso seguidor aí, nosso cliente, ainda vai ganhar um super desconto lá com eles. É só vocês entrarem no link da nossa bio, se cadastrar, que vocês vão receber esse cupom aí e o passo a passo para fazer a compra por e-mail. Beleza? Muito maneiro. Muito maneiro. Igor, vamos continuar aqui. A Full Time é novinha, mas tem bons planos aí. Eu espero que dê bastante frutos aí pra gente, tá? Tô muito empolgado com isso. Com isso tudo que tá acontecendo aí. Então, irmão, eu lembro perfeitamente, porra, de um treino que a gente estava lá no Meia. E assim, cara, você sempre foi mais graduado que eu, né? Então, pô, você já era um grande campeão, eu ainda era faixa colorida. E eu sempre tive, pô, vocês como meu espelho, né? Você, pô, o Rodolfo, o Evangelista, pô, os meus amigos que treinavam comigo, que estavam o dia a dia ali, pô, dando sangue junto comigo, eram minhas inspirações, né? E um dia a gente sentado assim conversando, você tinha acabado de ganhar um campeonato, eu não lembro se foi o Rio Open, não sei qual foi, e a gente tinha treinado. Aí a gente encostou assim e começou a conversar, né? E eu lembro que você tava meio... Pô, tu tava treinando, mas tu não tava bem, tu não tava no teu dia normal. Aí eu perguntei, pô, irmão, o que aconteceu aí? Você lembra desse dia que a gente já comentou bastante sobre isso? E aí você... meio triste, assim, falou assim, pô, Batata, o que adianta? Pô, vocês todos me acharem duro pra caramba, eu ser campeão e tal, não sei o quê, e, pô, eu não tenho dinheiro nem pra pagar a conta de luz da minha casa. Cara, aquilo pra mim ali foi um balde de água fria, né? Porque eu só treinava, eu queria viver da luta, né? Viver pra luta, e eu parei e pensei assim, eu falei, caraca, o cara já faixa preta, renomado, um monte de título aí, o cara falando isso, que não tem dinheiro nem pra pagar a conta de luz. Pô, meu irmão, então eu acho melhor eu procurar alguma coisa pra eu fazer, porque... E eu sem saber tava acabando com a carreira. Porque jiu-jitsu não vai dar pra mim, né, meu irmão? Aí, cara, coincidentemente, eu também queria ter um plano B. Depois daquela nossa conversa ali, eu procurei uma faculdade pra fazer, comecei a fazer... Te incentivei a estudar. Depois desse dia, juro. Aí eu procurei uma faculdade pra fazer, né? Mas eu já tava meio que com essa ideia na cabeça. Mas isso me deu mais força ainda, né? Porque eu falei assim, cara, o cara já é preto, o cara já tem um monte de título, e o cara... Correr atrás. Eu tenho que ter alguma coisa pra... um plano B, né? Pô, o grande Renato Fraga aí falando com a gente. Renatinho, aí, saudade Renatinho, de tu, meu irmão. Um abraço aí, meu irmão. cara. Aquele homoplata que ele já deu bastante ali no treino, porra. Esse é terrível, cara, terrível. Horrível. Aí eu falei assim, pô, meu irmão, eu tenho que ter um plano B, né, brother? Aí eu entrei na faculdade e tal, comecei a estudar. E algumas semanas depois, pô, você recebeu o convite, né, cara? Graças a Deus aí pra se mudar pra Abu Dhabi.
E eu lembro que tua vida mudou, né? De um dia para o Sim, outro, assim, tua vida mudou e, pô, em pouco tempo você teve até condição de me levar para lá, para eu ficar na tua casa e na do Ricardo sim. Evangelista. Pô, meu irmão, eu não botei a mão no bolso para fazer nada. Então, tipo assim, eu queria que tu falasse para mim como que foi essa diferença, né? De um dia, pô, a gente tá ali bolado, pô, sem grana e tal, não sei o quê, e um tempo depois você já mudou completamente a tua vida, a tua Sim, visão. E eu acredito que o teu ânimo também de continuar competindo, de continuar exatamente. lutando, né? Eu queria que tu contasse pra gente como é que foi essa trajetória dessa conversa que a gente teve até você conseguir colocar suas raízes aí em Abu Dhabi e viver Sim, da maneira que você vive hoje. sim. Então, essa conversa aí, né, cara, que a gente brincava muito lá na Jeff Team Pet, falando assim, porra, é o Playboy, caraca, tal. Só que é uma brincadeira sadia que, meu irmão, a gente tem, né? Eu sempre morei numa área nobre do Rio de Janeiro, com a minha Jardim mãe, mas Botânico, era né? Jardim Botânico, Já que fui sempre lá, foi pô. uma preferência dela, porque, tipo assim, a minha mãe, ela tem uma história realmente, a história da minha mãe é duríssima, só que ela não foi criada pela família, ela foi dada quando criança, foi criada por outra família, então minha família é minha família pai de mãe é minha mãe, ponto. Assim, tem tio e tudo, mas eu não tenho contato, devo ter visto, sei lá, 5 vezes na vida, enfim, mas fui criado por ela, que foi guerreira pra caramba, e sempre me deu tudo. Isso é um ponto que, assim, eu nunca me faltou nada. Pô, que Então, maneiro. não vou falar Ela que deve nem, estar pô, emocionada com isso aí agora, né? Ouvindo tipo, assim, isso aí. não tenho como falar assim, pô, passei fome. Não, não, graças a Deus eu nunca passei fome, nunca passei condição, mas por causa dela. Meu pai também me ajudou, lógico, mas eles eram separados, então fui criado pela minha mãe 100% ali. Passava férias com meu pai, que também me ajudava muito. Mas, assim, ela deu a vida e daria a vida de novo 1000 vezes, porque ela sempre quis ter um filho. A minha mãe perdeu 5 filhos, e Caraca. tipo, gravidez, né? Então ela queria muito ter um filho, eu nasci, então, tipo assim, eu tenho que corresponder, né? Hoje em dia a minha cabeça é essa, tem que corresponder. Então, assim, a minha maior bolação ali era que, tipo, tirando toda aquela brincadeira, o Playboy, que não sei o que lá, que a minha vida, eu sabia da minha vida, né? É que tipo, E a gente era mais próximo, Jardim exatamente. Botânico é uma área nobre, né? Então, Muito tipo, nobre, de falar assim, deve ser entre as 5 mais caras do Rio de Janeiro, de repente. Tá entre as com 5 mais certeza, caras. com certeza. Então, assim, mas a gente, pô, minha mãe mora, tipo, há 30 anos no mesmo lugar, que paga o aluguel, é amiga do. Então, tipo assim, ela consegue viver bem ali, vive tranquila, né? Mas, pô, eu tava morando sozinho já na época, com a minha atual esposa, e com a minha atual esposa, com a minha esposa, né? A atual esposa, porque era namorada na época, era namorada na época, mas a gente, pô, tinha tudo certinho, entendeu? Assim, tipo, ela trabalhava Não vivia no luxo, e. né? Era, Não, a gente tipo, era tudo é, certinho e isso contadinho, né? exatamente, isso contando com as minhas 2 saídas de 1 mês por ano, ou seja, 2 meses por ano eu passava na Europa dando seminário. Então, tipo assim, eu saía no início, no fim do ano, né? Voltava sempre no Natal, chegava sempre no Natal em casa e fazia uma grande seminário que me fazia respirar durante um tempo. No meio do ano, fazia a mesma coisa e, bom. Então, além das aulas que eu tinha que dar, para custear tudo aquilo ali, eu contava com esse dinheiro. E então ficava muito no limite e tal. E o que complicou foi uma época que, tipo assim, a gente organizava tudo, a parte de salário, só que a minha mulher ela recebia sempre na data X. E o nosso aluguel vinha em seguida. E aí trocaram a data, não sei se foi a data do salário dela, e as contas começaram a não bater. A gente ficou um tempo desorganizado, que foi essa época, mas foi no final também. Então, Aham. tipo, graças a Deus eu nunca tive um perrengue financeiro e sempre fui muito regrado com dinheiro. Então, eu nunca fiquei endividado na minha vida por isso. Eu sempre botei a conta em primeiro lugar para depois eu ter o meu luxo ou qualquer coisa. Então, por isso que foi. A gente chegou nessa conversa nesse sentido. E como eu tinha mais liberdade com você, com o evangelista, então a gente tinha, né? E aí, pô, quando eu tive o convite, a gente. Primeira coisa que eu perguntei, eu falei, pô, tem como levar algum amigo? Caramba, tem vaga para mais pessoas? E foi quando eu cheguei e falei pro evangelista também. Eu falei, pô, pilha de. Ele falou, cara, pilha.
E na verdade a gente já estava pensando em sair do Brasil para trabalhar. Eu e ele para qualquer canto. Ele Eu pensava em ir lembro. para um lugar, eu pensava em ir para outro. Vocês estavam agoniados já, meu irmão. É, porque, tipo assim, até por essa conversa, a gente vê que, pô, assim, infelizmente, o reconhecimento do jiu-jitsu no Brasil, ele não é o maior possível, assim, não é uma coisa que... Mas eu também eu parto do seguinte caminho, assim, que, pô, se você se esforçar em qualquer profissão, você vai ser bem sucedido. Com certeza. Mas, além de tudo, você tem que contar com um pouquinho de sorte. Porque às vezes eu vejo, existem casos de pessoas que se esforçam muito e não são bem-sucedidas, mas assim, na maioria dos casos eu vejo gente vendo jiu-jitsu no Brasil bem, entendeu? Vários amigos, graças a Deus. E Abu Dhabi, eu já tinha uma imagem tipo assim, pô, a galera tá vivendo lá já tá funcionando. E todo mundo tá indo e tá ficando. Só que a imagem que todo mundo tinha de Abu Dhabi é o quê? Pô, Abu Dhabi, na verdade, os Emirados, né? Mas antes era mais concentrado em Abu Dhabi, agora já expandiu, já está em Dubai, já está em Sharjah, nos outros Emirados também, no jiu-jitsu. Mas a imagem que as pessoas tinham assim, pô, cara, você é competidor, você vai para Abu Dhabi, você vai aposentar. Essa é a imagem que todo mundo tem. Você não vai, pô, lutar mais campeonato. E, pô, pensei comigo, eu falei, cara, eu sou lutador, eu sou viciado em competição, então, assim, se eu for para lá e não puder lutar, eu vou embora, eu volto. É simples. Na minha cabeça. Eu não consegui uma sequência de treino ou qualquer coisa que possa me fazer lutar, eu vou voltar. E aí eu falei com o evangelista, ele concordou. A gente veio e, pô, passamos ele 3 meses de base, né, militar. A gente ficou na base, tal, trabalhando, tal, tudo até organizar a casa e depois a gente trouxe a família. Só que nesse tempo aí a gente já tava, pô, treinando, já saindo pra lutar e tudo. Nos E a 3 gente, primeiros meses já competiam? na verdade, depois que passou isso, né? Com 4 meses a Ah, gente saiu para competir, mas a gente já estava lutando aqui dentro. E eu vindo de uma lesão seríssima no joelho, cara, que eu rompi ligamento. Só que, pô, eu falei, ah, mano, eu gosto muito de lutar, eu vou lutar. E lutava com o ligamento rompido mesmo, e eu lembro, fui levando. você lutou machucado muitos anos, né? Muito Foi tempo. Anos de sete você, mas. anos. 7 anos. Caraca, eu lembro de Sete você anos. reclamando do joelho direto. E isso era uma coisa que era engraçado, cara, porque, tipo assim, eu só falando dessa história do joelho, eu não tinha o cruzado anterior, que era assim, para mim era a pior situação. Também não tinha o colateral medial e lateral, mas o cruzado anterior era a pior situação, porque é por causa da instabilidade, mas meu joelho não saía do lugar. E eu lutei 7 anos assim. Mas todo o treino eu saía, porra, praticamente chorando de dor, andava, ficava ferrado e tal. E muita gente chegou para mim e falou assim, porra, que frescura, que não sei o que lá. Hoje em dia, depois da cirurgia, o mais curioso é que eu não saio nunca com dor do treino. Tô mais velho, não tem mais dor nenhuma no joelho. E, tipo assim, não tem mais o que reclamar. E agora as pessoas, eu acho que, de repente, estão pensando que eu sou um pouquinho mais homem agora. Mas, assim, voltando ao assunto, eu vi, a gente chegou aqui, a gente começou a competir e tal, aí o tempo passou, a gente começou a sair para competir. E, cara, eu tenho, assim, bem claro na minha cabeça que as pessoas, pô, tinham uma imagem de Abu Dhabi, os atletas, e passaram até outra. Porque eu e o Ricardo, a gente começou, pô, a gente ia para Mundial, a gente medalhando em Mundial, a gente ganhou Europeu. E, pô, a gente ganhou, eu e ele junto, a gente ganhou uns 4 ou 5 europeus nesse tempo, entendeu? A gente fazendo super luta aqui, super luta lá, do ECB, e lutando sempre. E aí vários caras de nome começaram a vir para Abu Dhabi também e continuaram competindo. E acho que foi um divisor de águas nesse sentido também. Que a galera, pô, vinha falar comigo assim, caraca, cara, tu consegue treinar, tu consegue ainda sair pra lutar, é de boa lá mesmo? Eu falei, cara, é que nem todo lugar do mundo. Você vai ter treino se alguém quiser treinar. Se as pessoas não quiserem treinar, você não vai ter. Mas tem muita gente em Abu Dhabi. Então, assim, fatalmente você vai ter treino. Entendeu? Você tem que procurar. Agora, aquele treino de casa mesmo, raiz de equipe, o canal, aquela liberdade, talvez você não vai ter com todo mundo. Aquela parceria, né? Que Exatamente. você tem dentro de uma equipe. E era aquela ideia que a gente trocava, tanto que, pô, você veio o Morcego, a gente trouxe uma galera que, pô, a gente trouxe feliz da vida, porque a gente já tá com um amigo dentro de casa, saindo na porrada no treino e saindo na porrada no campeonato, aquela falta que tinha de, pô, lá no Tijuca Tênis Clube, enfim, a gente estava fazendo aqui também nosso barulho.
Então Pode isso era crer. muito bom, entendeu? Mas a diferença maior para mim foi, assim, a maior, né? Foi uma diferença gigante sair daquela conversa por um momento que eu, pô, entrava em casa e falei, cara, as contas agora estão pagas, tá tudo de boa, vamos viver, né? Tipo assim, não tive mais esse estresse, aquela conta um mês a mês. Não, então, e isso foi legal também até para mim, né? Porque depois que a gente conversou sobre isso, realmente eu refleti muito. Eu já vinha preocupado com isso, porque assim, eu tava com 24 anos, se eu não me engano. E tipo assim, as coisas não estavam acontecendo ainda para mim, né? E eu, porra, cara, meu irmão, meus amigos já ganhando dinheiro, todo mundo, não sei o quê, tendo uma profissão, e eu, pô, não entrei na faculdade, tô nessa de luta ainda e tal. Sim. E aí, pô, foi que eu entrei na faculdade, inclusive me formei, né? Porra, mas não Ah, trabalho com isso hoje em dia. E daí, quando eu fui lá, que eu vi que as coisas estavam começando a acontecer para você, eu voltei a acreditar. Eu falei assim, caraca, ele e o Ricardo, os dois reclamavam pra caramba comigo financeiramente, assim. Pra caramba não, né? Mas a gente conversava. mas tipo assim, A gente sabia que não tava sobrando, esbanjando quando vocês estavam aqui. sim, Tipo, era tudo contadinho mesmo, assim, e assim, exatamente. sem A luxo, né? gente, a gente ia para campeonato mundial europeu ganhando passagem em campeonato. Eu lembro lutando no Maracanãzinho lá, um Pô, evento, pode pô, crer. veio Pode peso crer. absoluto lá, fechando com o Renatinho, com o Jack, todo mundo. A Pô, gente pode ganhou crer. passagem pro europeu e pro mundial, pacote. Verdade. Caraca, Então é mesmo. foi, tipo assim, Porra, eu era marrom ainda várias nessa época. vezes. Né, são várias vezes. Foi dessa Maneiro, forma que a cara. gente conseguiu ir pros campeonatos. E então, aí quando eu vi que, tipo assim, eu falei, pô, as coisas aconteceram pra eles e, tipo assim, agora eles estão bem. Agora eu posso dizer que eles vivem até com luxo, né? Porque, pô, Sim, meu irmão, maneiríssimo quando eu fui aí. Acredito que ainda tá a mesma coisa, pô, os dois com um apartamento maneiro, com carro e tal, enfim, vivendo bem. E daí eu voltei a acreditar também, né? Eu falei assim, pô, meu irmão, eu vou tentar conseguir isso aqui, só que lá no Brasil, né? E assim, eu acredito que anos depois dessa nossa conversa aí, hoje eu também consigo ter mais ou menos a mesma coisa que vocês aí. Só que eu ainda vejo, cara, que apesar do jiu-jitsu ter nascido aqui no Brasil, né, eu vejo que aí em Abu Dhabi, nos Emirados, como você falou, que agora não está só em Abu Dhabi, né, que eles têm uma valorização absurda do jiu-jitsu aí. Um cara que é faixa preta, ele é muito bem tratado aí. Tipo, a gente vê até pelos campeonatos, né? O campeonato que tem aqui no Brasil que eu mais me amarro de lutar é o Grande Slam, que você ali, você realmente se sente um atleta, meu irmão, que você tem toda a sim, estrutura ali, tem todo o apoio ali. Pô, sem falar da premiação, né, Brando, que é em dólar, né? Então, tipo, sim. é muito maneiro você se sentir valorizado, né? E eu queria que você Exatamente. falasse, pô, um pouquinho disso aí pra gente. Quais são as maiores diferenças referente à valorização do atleta ou do professor que você vê aí que aqui ainda não tem, que você não vê em outros lugares? Então, a valorização do atleta aqui, né, assim, o principal que eles atuam mais é na parte de, pô, exposição da imagem do atleta, tipo, tentar de alguma forma, assim, tá, pô, usando a imagem com marketing, o caramba, tal. Mas o principal para todo atleta é a gente lutar pelo financeiro, né? A gente tentar profissionalizar o negócio, porque apesar de você, pô, ganhou o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, mas você não se sente, você não sentia, né, profissional, porque, pô, você não foi remunerado por aquilo, você investiu, investiu, investiu e nada. E hoje em dia o brasileiro também está pagando para o campeão na faixa preta da CBJJ, assim como o Mundial também. Assim, nada vai mudar no sentido de título, na minha opinião. Pelo menos não por enquanto, eu acredito não tão cedo, porque a IBJJF ela é a vitrine do jiu-jitsu, de Não, fato. verdade. Você quer ser campeão mundial, você quer ser campeão mundial da IBJJF. É a minha opinião. Tipo assim, eu não vou colocar que eu fui campeão mundial nunca na minha faixa preta se eu não ganhei o mundial da IBJJF, entendeu? Eu ganhei, pô, campeonato tal, Copa do Mundo, que não sei o que lá, é outra coisa. Mas pensando no nível alto de jiu-jitsu é isso. Então, assim, e isso te dá retorno financeiro da mesma forma. Se for campeão mundial, você vai dar um monte de seminário, você vai fazer participação aqui e ali, então, enfim, você vai ter um retorno também. Mas diretamente na competição, eles começaram muito forte com isso. Eu lembro que em 2011 eu ganhei a seletiva
E foi outra história até curiosa, né? Porque eu tava na praia com o Evangelista, ele veio antes para ajudar o Marcão no MMA aqui. E aí eu falei pra ele, cara, não sei porque deu na minha cabeça, eu falei, cara, eu vou fazer essa seletiva aí e vou pra lá encontrar contigo. Eu não tava nem treinando. E aí eu falei, pô, sei lá, eu vou. Aí ele, não, então já é, que não sei o que, nós tomando Coca-Cola na praia. Horrível. Eu tava treinando, né? Pô, beleza. Cara, me inscrevi na seletiva, comprei passagem e fui pra Gramado, brother. Falei, não conheço Gramado também, Foi mato quando você logo lutou com o dois. Big Mac? Foi, cara, ganhei, eu lutei com o Big Mac, lutei com o Pé de Pano, lutei com um monte de gente naquele dia, cara. E, assim, sei Sinistro, lá o hein? que que aconteceu, sinceramente, eu não sei o que aconteceu Bravo. naquele dia. Tava Era sem pra eu ir treinar. mesmo. Eu tava treinando pouco e o Júlio comigo na época no Nextel, passando cada luta que eu teria que fazer, tu vai lutar com fulano, faz isso. E aí eu lembro que, pô, perfeitamente que eu cheguei na semifinal, ganhei a semifinal. E ele tava esperando a outra semifinal, que era Alexandre Souza do Big Mac. E aí o Júlio pegou e me passou o rádio e falou, ó, Alexandre Souza, se passar isso, isso e isso. E o rádio morreu. E ele não me explicou do Big Mac, velho. E eu falei, porra, beleza. E eu comecei a torcer para Alexandre Souza, né? Porque eu falei, porra, eu só tenho o jogo de um, não tenho o jogo do outro. Cara, aí o Big Mac foi lá e ganhou. Eu falei, caralho, Júlio, por que que não começou pelo Big Mac, né? Aí eu falei, cara, só que eu prestei muita atenção na luta do Alexandre com o Big Mac, e eu reproduzi a mesma coisa e acrescentei um pouco. E deu certo, porque a luta deles acabou empatada. Eu falei, no ruim de tudo vai acabar empatado, que eu vou fazer a mesma coisa. Mas eu vou tentar fazer algo a mais. Aí eu fiz algo a mais e funcionou. Era o meu campeonato mesmo, porque não Você tem outra raspou ele, explicação. não foi isso? Eu raspei e depois eu consegui pontuar as costas. Cara, mas foi Caraca, assim, sinistro, meu irmão. era pra Tomando ser. Coca-Cola na praia uma semana antes, é isso? Era umas. Não, eu botei umas 3 semanas antes, né, cara? Que aí foi o Ricardo foi. Muito maneiro. E deu certo, brother. Então, assim, tipo, fugi um pouco do assunto aí, mas foi uma história curiosa também, Não, mas é nesse maneiro, sentido aí. engraçado, legal da galera ficar sabendo, pô. Isso aí, Não, maneiro. é uma Aí chegou lá e, curiosidade. pô, foi a primeira vez que tu foi em Abu Dhabi, foi em 2011, então. Aí, pô, cheguei aqui em 2011 e aí que foi o baque da valorização, né? Porque, tipo, a premiação, a gente, foi o único ano que teve o sem kimono e com kimono. E a premiação era US$ 7.000 no peso e 30 mil no absoluto. E sem kimono e com kimono. Aí eu falei, cara, meu irmão, os caras estão Vou pagando lutar 60 tudo. mil, 60 mil no absoluto e, pô, 14 mil potencial aí. Então, tipo assim, um cara ele pode levar isso tudo. E um cara praticamente levou, que foi o Rodolfo. Praticamente levou Sinistro, tudo, que foi peso absoluto de kimono e absoluto e vice no peso sem kimono. Que também sinistro, não tinha sinistro. tirado o kimono para treinar, né? Treinou sem kimono nenhuma vez. Foi lá e conseguiu fazer isso. Na hora, Mas tirou o assim, kimono na hora. mas aí foi o baque financeiro que eu falei, meu irmão, quantas vezes a gente se juntou no Brasil, por exemplo? Eu lembro de um campeonato muito bem, Nossa, já até assim, sei o que foi você lá vai falar. na Barra, foi uma Copa Alfa Barra, se eu não me engano. A gente juntou 8 pessoas, a gente fechou, Nossa a inscrição senhora. era 40 e o campeonato pagava 400. A gente fechou em 8, meu irmão. Sabe qual é? Não, Inscrição tiveram paga, feliz várias da vida. assim, né? Arena Búzios, também a gente É, fez isso. mas o Vários, Arena vários. Búzios, cara, eu lembro que foi no dia que eu rompi um dos ligamentos, cara. Eu fiz a luta casada antes e, pô, ganhei a luta, mas no final também o leg lock eu falei, não posso perder esse dinheiro, é um dinheiro bom, né? Eu Aí lembro disso. estourou tudo, e aí no dia seguinte eu tava lá pra lutar também, porque valia mais uma grana, e era o absoluto. E aí até falei com a galera, falei, galera, divide dinheiro com vocês, porque pelo menos eu ganhei ontem e eu não teria condições de lutar naquele dia. Então, Pode pô, crer. vocês fecharam Ent- lá tudo. Então, vamos lá, irmão, que falta pouquinho tempo aqui. A hora Ah, passa muito rápido quando a gente começa a já falar. foi. É impressionante, tem 16 minutos só. Mas agora eu já aprendi um macete que dá pra gente abrir de novo. Aí, se Ah, alguém tiver sim. alguma pergunta aí, der mais de uma hora, aí a gente abre de novo aí e Beleza. troca uma ideia rapidinha, que eu também não Perguntas sei boas, tua, hein? não sei tua Pergunta. disponibilidade. Você tem As disponibilidade aí crianças, ainda? crianças estão dormindo, eu tô de boa. Ah, então beleza. Então tá show. Agora deixa eu te falar.
Então, aí voltando para o assunto de Abu Dhabi, as premiações nos campeonatos são muito boas, né, que a gente sabe. Sim, E aí também tem um trabalho, cara, muito forte nas escolas, né, cara? sim, O sim. Então, jiu-jitsu, ele também, ele tá presente nas escolas. Mas assim, eu queria entender como é que funciona isso. Você dá aula pro exército e tem uma galera que dá aula na escola também. Como é que é isso aí? E todo mundo é pago para fazer isso? Como é que funciona? então eu trabalho em outro projeto, né? Tem um projeto que tem muita gente, que é um projeto maior e é um antigo, né? E tem o projeto que eu trabalho, que ele tem 8 anos, 7 anos e pouco, 8 anos, que foi o tempo que eu cheguei a um projeto mais, assim, ele é menor, né, em número de coach, né, de professores, e a gente só atua no exército, né, na base militar, e basicamente isso. A gente tem algumas aulas extras, mas é exército só. A outra empresa, ela não, ela já atua na escola e na base militar, polícia, eles tomam conta dessa área toda. E a parada é muito grande mesmo, assim, pô, a galera da escola, assim, é matéria escolar. É uma parada que, pô, a gente não imagina nunca isso. O jiu-jitsu é Tipo matéria assim, para escolar, passar de ano entendeu? também tem que mandar bem no jiu-jitsu. É Eu isso? acredito, eu acredito que sim. Eu não sou muito informado, assim, sobre o jiu-jitsu nas escolas aqui, porque nossa empresa não trabalha com isso. Mas, assim, eu acho que agora nessa época de pandemia e tudo, eles estão cogitando até trabalhar à distância também, se eu não me engano. Então, a proporção que o jiu-jitsu tomou no país é muito, muito Cara, que inimaginável maneiro. anteriormente, né, cara? A gente Muito nunca maneiro. imaginaria um negócio desse. Não, Sim. nunca. Impressionante, cara. E vem cá, por que você acha que no Brasil não tá assim? E aí em Abu Dhabi, longe pra caramba de onde o jiu-jitsu foi desenvolvido, já tá desse jeito. O que você acha que é? Qual é a diferença disso? As nossas lideranças, né, cara? Eu acho que desde sempre, espero que não até sempre, mas o Brasil sempre foi mal liderado, né? Assim, muito tempo pô, assim, só prejudicando o país e investindo em coisas que sejam, assim, superfaturando muita coisa, investindo em coisas que não são importantes para o país muitas vezes, né? Quando aqui a visão do Sheik é tipo assim, pô, Acreditar no ele esporte, né? por exemplo, o que a gente não tem no Brasil, que, pô, um apoio pra gente, o brasileiro, o nosso governo não nos apoia. Aqui é o contrário, pô. O árabe, ele tem um apoio do sheik, assim, absurdo, a liderança absurdo. O moleque cresce, ele tem direito a uma casa, ele tem direito a estudar fora se ele quiser. Então, assim, ele é pago, sacou? Então, assim, claramente, não tem como comparar, né? Tudo bem, a população é muito menor aqui do que no Brasil, o país é muito novo, né? Os Emirados, eles têm menos de 50 anos. Então, mas acho que o ponto principal é a gente não ter o apoio no Brasil para nada. Então não teria para o jiu-jitsu também, entendeu? Eles vão apoiar futebol e, pô, é sacanagem. Então acho que é basicamente isso. Verdade, cara. Pô, eu vejo aí também que o jiu-jitsu, ele é, tipo assim, toda hora aparece na televisão, né? Tu tá em casa de Ah, bobeira, tu bota não. qualquer canal assim, pô, tem alguma Várias coisa falando de vezes. jiu-jitsu, tem alguém lutando. Tipo, Comercial de cara, jiu-jitsu, cara. eu fiquei impressionado com isso, eu achei isso maneiríssimo, cara. Porra, aqui no Brasil a gente é louco pra ver, né, o jiu-jitsu na televisão e tal, não sei o que, e aí tu chega em Abu Dhabi, tipo assim, é normal, né? Eu lembro que a Ah, primeira vez que eu vi, eu falei assim, caralho, lá passando luta de jiu-jitsu na televisão. Aí vocês meio que olharam pra mim e falaram assim, pô, isso aí tem um canal que passa só tá isso de aí o tempo sacanagem? inteiro. Eu falei, pô, que isso, cara, que maneiro, né? Sim. Não, assim, eu lembro que um dos motivos pelo qual, pô, a gente começou aí, a galera, na minha época, começou no jiu-jitsu, era a valorização que tinha, não a valorização do jiu-jitsu em si, né, mas, assim, a proporção que o jiu-jitsu tinha na época, era uma parada que todo mundo queria fazer. Eu lembro que, pô, dos meus amigos, 7 entre 10 faziam ou tinham feito jiu-jitsu.
todo mundo já tinha treinado pelo menos um pouquinho. Faixa amarela, todo mundo pegou na minha época. Meus amigos, todo mundo foi faixa amarela. Tem um amigo que me zoou até hoje, que, pô, quando era faixa azul, diz ele que me raspou de faixa amarela. Eu não lembro disso, não. Eu lembraria de uma derrota, mas se ele entrar aí, vai falar também. Até hoje, eu de faixa preta, ele chega, pô, tu foi raspado por um faixa amarela, como se eu tivesse sido hoje. Mas tá tranquilo. Mas assim, e aí lá pra 98, 99, o Jiu-Jitsu passava na Sport TV, tipo, ao vivo, campeonato brasileiro, se não me engano. Já era maneiro pra caraca ver as finais ao Passando vivo a ali. guarda com joinha, não é isso? Exatamente. Era maneiro pra... Não, e ao vivo. Era maneiro pra caramba. Aí depois o joinha, pô, vários programas também de jiu-jitsu e tal. Então era uma parada muito legal. E aí, pô, a parada esfriou e simplesmente morreu. Pode Tudo crer. bem que, pô, assim, E eu, 10 minutos de uma luta ruim não é muito bem é, bom pra vender, enfim, mas tem vários pontos. Mas de qualquer forma, assim, quando eu cheguei aqui foi um baque isso também. O campeonato pequenininho, tava lá na televisão, então, tipo assim, pô, falei, caraca. E aí, pô, no dia seguinte, todo mundo, porra, caraca, te vi ali, que não sei o que lá tal. Eu falei, caraca, e meu é, irmão, acaba parada ficando mais maneira. famoso, mais conhecido. Ah, Tipo, famoso ninguém é, não. Tipo assim, eu tenho essa parada, assim, que nego brinca mas aí muito, tá, que tu fã e bota a tudo, cara mas na eu não acho televisão, fã. Não, até que tem. assim, não, assim, mas eu não. O jiu-jitsu ele é uma parada assim, ainda é, de certo modo, ele é pequeno, né, cara? Não é que nem, pô, É, uma novela da Globo. E eu acho que às vezes as pessoas exageram, né? Tipo, alguns atletas exageram, tipo, vou citar nome nenhum, não, que é pra deixar quieto. Mas eu vejo muito campeão mundial brabo que, porra, não exagera em nada, e vejo cara não que não fala ganha nem nada, nada, né, às Bra? vezes, cara que não ganha nada, às vezes fala, porra, meu irmão, eu sou isso, meus fãs, que não sei o que lá, meu irmão, eu tenho fã nenhum, no meu Instagram eu tenho um monte de amigo, entendeu? Assim, não considero dessa forma. Não que seja uma coisa ruim, não, eu acho maneiro também. Tem cara que fala, pô, sou teu fã, eu falo, sou teu amigo, eu acho maneiro isso, mas tem que ter consciência da amplitude que o jiu-jitsu tem. Você não é o Neymar, entendeu? Você, porra, tipo assim, muita gente conhece o Bochecha, que é o maior campeão de todos os tempos. Mas se ele andar na minha rua ali, muita gente vai passar direto, né? Que nem o Não Neymar, vai se andar na saber que minha rua, ele não vai andar, entendeu? Então essa exatamente. proporção de fã que eu falo pra galera normalmente, mas assim, nada contra também não. Verdade. Galera, olha só, o nosso tempo tá acabando, a gente tem 7. mais só 7 minutos. Se vocês quiserem que a gente prorrogue um pouquinho mais a live, coloca aí embaixo, escreve aí eu quero. Eu quero. Se Beleza? for Senão a tá eu gente não quero, a gente vai ter que, vai ter que dar um sei rolo com o lá. Igor depois, hein? Não, vai com batata. Que não vai dar não. Escreve. Aí, galera, escreve aí eu quero. Se vocês quiserem que continue a entrevista aí, a live com o Igor, Aí, coloca aí eu botaram aqui, ó. quero. Sou sua fã, mas é minha irmã. Aí não vale. Aí Entendeu? já tem. Ó, Beleza. Igor, a Aí gente não já tem vale. um eu quero. Dois agora. 2. Joãozinho, valeu. Aí, Três. Ih, Joãozinho. vambora, irmão. Ih, eu Vai quero. ter. Óbvio também vale, hein, galera. Maneiro, maneiro. Bora. É o... Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou, eu vou Eu fazer o nem sei como é seguinte. que funciona esse negócio, não. Se tu não Não, me então, convidar, eu eu não vou volto. encerrar. Olha só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar. Galera, todo mundo que tá aqui entra de novo, hein? Eu vou encerrar, vou abrir de novo e todo mundo entra, hein? Pô, ó, tem 35 Ó, cabeças aqui. tô Quando vendo todo voltar, eu mundo que quero tá aí, hein? 35, hein? Tô vendo todo Olha mundo que tá só, aí. Aí, Igor é frouxo. vamos Esse fa... meu amigo daí, cara, meu irmão, que sacanagem, tá? Ó, e vamos fazer uma parada. Vamos ver se a gente chega em 50 pessoas. Quando Vambora. reabrir a live de novo, manda aí na gaivotinha aí pra galera que não tá assistindo, assistir. Ver se a gente chega em 50 pessoas aí com o nosso multicampeão aí, Igor Silva. Valeu? Então, Igor, Boa, vou mano. encerrar aqui, vou entrar de novo e vou te chamar aí, fica ligado. Valeu? Vambora. Valeu! Valeu.